Bom, saindo aqui da seção de overview, né? A gente entra aqui agora na seção de board. Então, na seção de board está ligado mais na operação mesmo ali da sprint, né, em si. A gente está tratando aqui um conceito de Scrum, né? Então, a gente vai focar justamente na rotina de um agilista aqui, de Scrum, um SM. E então, dentro da seção de board, a gente conta aí com algumas opções de menu, como por exemplo a área de Work Items, né? Então, o que que a gente tem de catalogado aqui de Work Items? Então, a gente tem aqui User Store, tem Tasks. Vou criar um novo aqui, impedimento, por exemplo. Falha na comunicação com, opa, com o parceiro. Beleza, aí eu ponho eu como responsável. Descrição, não conecta. A prioridade pode ser 2 ou pode ser um, mais prioritário, né? Ainda não tem histórico de resolução, eu salvo aqui só para poder gerar ali um item de work item na lista para vocês verificarem. Então lá tem um guarda-chuvinha, né? Tem outros tipos também. Dentro do Azure DevOps, ele vem com esse template, né, de work items para você trabalhar. Então a gente tem um bug, né, que é quando é encontrado um problema no software, então a gente registra um bug para que o desenvolvedor faça a correção. O épico é um nível mais acima que agrupa os product backlog, né, é a user store. Então eu tenho um produto lá, XPTO, e abaixo tem várias histórias que vão tratar esse produto em si. Então ele é tipo como se fosse um agrupador mesmo. E feature é um conceito bem semelhante, que é tratado como uma melhoria ou um fluxo novo dentro da estrutura, então trato como uma feature. O impedimento eu já citei, é algo que trava e impede que o pessoal continue o desenvolvimento. O Product Backlog Item, ele é o mais comum que vocês vão encontrar, né? Então ele trata realmente da a regra de negócio, né? Da o que realmente essa história se propõe a fazer para gerar algum benefício para a companhia, né? E temos também que a task, que é a execução de fato. Então, cada desenvolvedor vai ter uma task aí para atuar, então vai ter um detalhe mais técnico dentro dela e a gente vai conseguir de fato aí cada um trabalhar com o esforço que foi pré-estipulado para execução. E caso de teste, fica aí a cargo do analista de qualidade, né, que ele vai criar os cenários aí que ele vai percorrer para poder atender aquela história. Então, para aquela história ele exige que um cliente só pode comprar se tiver mais de 18 anos, ele não pode usar cartão Visa, não sei o que. Então ele vai criar casos de teste para poder atender as condições e aí quando ela gravar, né, teste, né, no que o desenvolvedor liberou, ela vai garantir que esses cenários sejam validados. Bom, eu criei alguns aqui para a gente ver mais à frente, mas se for o caso a gente cria aí os outros tipos para vocês entenderem também a questão dos agrupamentos. As tasks, né, e assim como os outros work items, são compostos de título, a pessoa que irá atuar, né, quem está delegado a esse work item. Temos também aqui o status, né, então a princípio a gente tinha um new, agora tem um to do, in progress, done e remove, né, removed. Então a fazer, e fazendo, pronto e removido. A área do projeto, a gente só tem um projeto, e a iteration é a nossa sprint aí, no caso a sprint verão, a BR01. Descrição, o que é para ser feito, discussão, o histórico de envolvimento nessa task, prioridade alta, baixa, por menu work, quanto tempo, quantas horas eu vou gastar, né, para executar, o tipo de atividade, está bloqueado ou não. Temos também aqui o histórico, né, de ações dentro dessa task, anexos. Na verdade, o anexo é útil. Esse aqui é o link, né? Então tem um relacionamento com essa história, então ela é o parent, ele é o pai, né? E temos a questão dos anexos também, geralmente vem anexo aqui para completar aí a descrição da task. Todos os working items seguem mais ou menos o mesmo padrão. Algumas empresas customizam stats, customizam mais opções aqui. Então, geralmente esse é o mais comum que vocês vão encontrar. Na parte de board, eu tenho uma visão
parecida com o Kanban, né? Um Kanbanzinho. Então eu tenho as raias ali cujas minhas histórias estão presentes. Então, por exemplo, essa história aqui é do produto Y, ela já foi aprovada e essa história do produto X, ela já foi aqui finalizada. Então, na verdade eu ponho aqui committed finalizado, ainda não. Então eu tenho aqui também o estado, né? Consigo encolher aqui a raia para ficar menor aqui, porque geralmente eles colocam bastante status aqui, né? Aprovado, aprovado pelo PO, aprovado pela área, aprovado pelo jurídico, aprovado pelo marketing, em andamento. Então, assim, e geralmente é customizado também pela empresa. Mas basicamente ele vem com esses três status: é o aprovado, committed, né, finalizado e o done já em produção. Backlog. Backlog é o que está no radar aí para ser atuado, né? Então, dentro aí do meu time chamado Mestres, eu tenho essas histórias ainda pendentes, né? Se tiver alguma como close, ela já não aparece aqui, para se atuar. Então, elas têm uma sequência de execução, algumas já têm até tasks, né? E aí do lado aqui é exibido, né, um resumo aqui das sprints. Então, a corrente é essa, a próxima é essa e tem as outras aqui na sequência, para que eu consiga arrastar aqui e mover elas para as sprints. Então, elas já estão na sprint corrente, então não vou precisar arrastar. A parte de sprint, a parte que é mais importante, onde tem um acompanhamento diário, principalmente nas deles, né? O pessoal aqui, eles fazem a daily diária, cada um fala um pouco aí sobre o que foi feito, o que está fazendo e se tem algum impedimento. Então, essas são as três perguntinhas básicas aí do Scrum, né? Muito importante que o board em si ele esteja atualizado. O pessoal precisa regularmente estar preenchendo lá o esforço e o status das tasks. Nessa área aqui tem bastante coisas para a gente explorar. Por exemplo, ele já abriu aqui numa exibição de backlog, então aqui eu consigo ter todas as histórias e suas tarefas, né, para serem executadas, o status de cada nível, né, da história e das tasks. Capacity, eu consigo colocar quem vai participar dessa sprint e quanto de esforço ela vai dedicar por dia. Então aqui eu dediquei 8 horas por dia, certo? Se tivesse mais usuário, eu incluí outro usuário aqui, João, Pedro, Mané. O cara, no meio da sprint eu tenho uma consulta médica, então eu venho aqui no dia 5, eu não vou trabalhar. Então eu anoto aqui, porque aí ele já marca o day off para mim, eu não vou trabalhar nesse dia. Então meu capacity vai ser menor dentro da sprint. Task board é numa visão de história, né? Cada história e os status, né? Ou eu posso filtrar aqui por pessoas. Então eu tenho aqui as pessoas, tudo que tá com o João, aí mostra todas as tarefas aqui que estão com ele. E geralmente o pessoal gosta, o mais convencionado é a visão de pessoas, porque cada um tem seu momento para falar, mas tem outros SMs, outros gestores ou agilistas que preferem uma visão de backlog para saber o status da história em si. Aqui a gente tem a raia da plane, né? Então mostra aqui de novo, igual mostrou lá, se eu precisar fazer algum manuseio de tarefa. Quando a gente está fazendo plane, a gente pode mover, quando passa do capacity, a gente joga para outro sprint. E na visão de esforço, detalhe por desenvolvedor, por time e por área. Então a gente tem o time aqui, 48 horas, e só tem 10 alocada. Tem de desenvolvimento, 48 horas, só 6 alocada. E teste tem 4 horas aqui, mas não tem ninguém atuando. E o Rodolfo está com 10 horas aqui de esforço reservado. Então, se eu estou com sobra aqui para atuar em outras coisas. Essa é a visão principal. Bom, um outro ponto importante dentro da área aqui da sprint é o burn down, que é fundamental que seja apresentado para o time diariamente, né? Então aqui eu vou ter uma visão de tudo que foi estipulado dentro da sprint e conforme o pessoal for abatendo o esforço das tarefas e fechando, a tendência é que acompanhe a linha aqui para que no final todas as tarefas sejam fechadas.
Quando não vai fechando tarefas, vai mantendo aberto, o burn down ele não cai, né? Que o burn down de caída, né? Ele vai mantendo reto. Às vezes, quando entra até tarefas novas, ele sobe, que não é muito comum. Também, um outro ponto importante é que não está aqui, mas é o goal da sprint, né? Que geralmente a gente define também aí no ato aí da plane. Então, era para ter uma seção aqui de goal, mas eu acho que esse template aqui, ou essa versão que é disponibilizada de forma gratuita, não tem essa opção. O das colunas, então tem uma coluna de goal que é importante estar frisando com o pessoal aí sobre a questão do goal da sprint. Aqui também temos o tempo, né? A sprint vai do dia 27 ao dia 7. Se eu precisar criar uma sprint nova, eu consigo criar por aqui, uma sprint. Se eu quiser alternar de sprint, eu consigo alternar também, mas geralmente a gente fica na corrente, que é o que a gente está trabalhando diariamente. Bom, essa sessão, igual eu falei, é uma das sessões mais utilizadas no Azure DevOps, que é uma sessão rotineira, diária. A gente consegue, se tiver em outros projetos, outros times, marcar aqui como favorito para que fique aparecendo na lista aqui só em primeiro lugar os favoritos.